No seu primeiro voo, ela entrou em pânico, agarrou onde não devia, e foi nesse instante que o poderoso milionário CEO se apaixonou. Antes de começarmos a história, conte nos comentários de qual cidade você está assistindo e, no final, não se esqueça de dar sua nota de 0 a 10. Aproveite a história. Os dedos de Lívia estavam cravados no apoio do assento como se fossem afundar no couro. O suor escorria como uma chaleira prestes a explodir. Era o seu primeiro voo, e a verdade é que ela não estava pronta para aquilo. Inspirou fundo, tentando seguir aquelas dicas que vira no YouTube. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, pensa em coisas felizes, coisas felizes, coisas felizes. Repetia a si mesma, tremendo como uma folha ao vento. Para piorar, o cinto de segurança parecia mais complicado que código de computador. Puxava de um lado, escorregava do outro, tentava de novo e ele se enrolava como uma cobra invisível. Foi nesse momento que ouviu uma voz profunda, firme e absurdamente charmosa. Com licença, acho que esse é o meu assento. Lívia levantou os olhos e quase esqueceu como respirar. Alto, cabelos escuros, terno impecável, um relógio que gritava riqueza, barba bem aparada, mandíbula forte, olhos intensos e o perfume. Se perfumes tivessem nome, o dele seria Tentação Suprema. Ah, claro. Desculpa, balbuciou, tentando puxar a mochila que, é claro, estava presa no cinto de segurança que ela nem tinha conseguido fechar. Puxou uma, duas vezes, na terceira perdeu o equilíbrio, bateu o ombro nele e quase derrubou a garrafa de água do suporte. Me desculpa de verdade, que desastre, murmurou, escondendo a garrafa na mochila como quem esconde uma cena de crime. Ele riu baixo, um riso carregado de ironia e educação ao mesmo tempo. Está tudo bem. Primeira vez voando? Perguntou, acomodando-se ao lado dela. Tão óbvio assim? Escapou dela sem pensar. Nem um pouco, respondeu com um sorriso. Só um palpite. A comissária passou conferindo os cintos, e o dela, claro, estava mais enrolado que sua vida amorosa. Depois de ajudar, Lívia agradeceu com um sorriso torto, morrendo por dentro. Relaxa, ouviu a voz dele ao lado. É só um avião. As chances de cair são... Ele fez uma pausa dramática. Não! Nem termina essa frase, gritou ela, tapando os ouvidos. Ele riu de novo, divertido. Brincadeira, você vai sobreviver. O capitão anunciou a decolagem. Lívia agarrou o apoio do assento com força. O avião deu o tranco inicial, seu corpo reagiu mais rápido que a mente, e sua mão voou para o primeiro ponto de apoio que encontrou. Mas agarrou justamente onde jamais deveria. Demorou 2 segundos para perceber a textura quente e firme. Os olhos dele baixaram, os dela seguiram, e seu rosto explodiu em chamas. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Exclamou, puxando a mão de volta em desespero. Ei, calma. Isso é meio importante para mim, disse ele, tentando conter o riso com aquele olhar divertido que ela já começava a odiar por ser tão perfeito. Normalmente as pessoas me oferecem um café antes de chegar tão perto assim. Ele sorria, saboreando cada segundo da situação. Me desculpa. Eu juro que foi o pânico. Eu não queria. Não foi de propósito. Ela se atropelava nas palavras, desejando cavar um buraco no chão do avião e desaparecer. Relaxa, respondeu ele, ajeitando o terno. Pelo menos agora você está se soltando um pouco. E piscou. Ele piscou. Senhor, por favor, desative minha existência. Eu não aguento tanta vergonha. Implorava em silêncio, prestes a implodir. O avião estabilizou. Ela não. Encolhida, encarava a janela. Sua visão estava turva de nervosismo. O silêncio entre eles era preenchido pelo ronco do motor e pelo coração dela batendo como se quisesse fugir do peito. De vez em quando, arriscava um olhar discreto. Lá estava ele, impecável,
calmo, rolando o celular como se não tivesse acabado de viver o episódio da mão mais constrangedora do planeta. Com o rosto vermelho como um tomate, Lívia se sentia paralisada enquanto sua mente gritava sem parar: Corre, corre, corre agora! E ela correu. Num impulso, soltou o cinto, tropeçou nos próprios pés e disparou pelo corredor. Espremendo-se entre os passageiros, ignorando os olhares curiosos, foi direto para o banheiro. Ao entrar, trancou a porta, encostou as costas e respirou fundo, como se precisasse salvar a própria vida. O que eu fiz? O que eu fiz? Repetia Lívia sem parar, andando de um lado para o outro dentro daquele minúsculo cubículo. O espaço era tão apertado que a cada passo esbarrava na pia, no espelho, na parede, em tudo que estivesse no caminho. Tentava respirar fundo, mas parecia que não havia ar suficiente ali dentro. Seu rosto queimava, as mãos tremiam, e o coração batia tão forte que parecia prestes a decolar sozinho. Do lado de fora, David observava à distância, recostado em um dos assentos. No início, achou engraçado a forma como ela havia disparado direto para o banheiro, mas logo uma pontada de preocupação o atingiu. Será que estava passando mal? Talvez os nervos tivessem vencido. Ele olhou pela janela e percebeu que o avião atravessava nuvens mais pesadas. Estava mesmo um pouco turbulento, pensou. Sem refletir muito, caminhou até a porta do banheiro e deu 2 batidas. Ei, você está bem aí dentro? Perguntou, tentando soar preocupado, mas o tom divertido em sua voz era impossível de esconder. Lívia congelou. Não, não, impossível. Não pode ser ele, pensou, encarando a porta como se ela fosse começar a falar. No instante em que estendeu a mão para abrir a maçaneta, o avião deu outro solavanco. A porta escancarou-se de repente e David, que estava apoiado nela, foi arremessado para dentro. Ai! Exclamou, tropeçando. Ah! Gritou Lívia, se prensando contra a parede enquanto aquele homem alto praticamente caía sobre ela. O espaço, que já era minúsculo, agora parecia do tamanho de uma caixa de sapatos. Estavam esmagados, ombro contra ombro, rostos tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. David apoiou a mão na parede para não cair, mas a outra acabou pousando em sua cintura. Lívia, instintivamente, agarrou o ombro dele, tentando criar distância. Distância que claramente não existia. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse uma única palavra. Ficaram ali, imóveis, respirando rápido, tentando processar aquela situação absurda. Foi então que Lívia percebeu. Estava olhando direto nos olhos dele. E pior. Ele tinha aquele meio sorriso, metade divertido, metade malicioso, impossível de ignorar. Seu coração disparou, as mãos suaram e, sem pensar, sem conseguir se controlar, sua boca soltou. Sabe de uma coisa? Então me beija. Se esse avião cair, pelo menos eu morro feliz. Os olhos de David se arregalaram por um segundo, surpresos, mas logo o sorriso dele se abriu ainda mais, satisfeito. Inclinou o rosto e então aconteceu. Um beijo. Um beijo que começou rápido, desajeitado pelo espaço apertado, mas logo se transformou em algo intenso, quente, absurdamente elétrico. Toda a tensão acumulada desde o momento em que se sentaram lado a lado explodiu ali. As mãos dele apertaram firme sua cintura, puxando-a ainda mais para perto, se é que isso era possível naquele cubículo. Lívia, sem pensar, enlaçou os braços ao redor dos ombros dele, sentindo cada músculo, cada detalhe, como se quisesse memorizar tudo. O beijo tinha gosto de desafio, de nervosismo, de adrenalina. Mas, ao mesmo tempo, era bom. Bom demais. Seu coração martelava como uma bateria descontrolada. Ela não sabia se ria, tremia ou desejava que aquele avião nunca pousasse. Mas, como em toda grande cena de cinema, alguém bateu na porta. Com licença? A voz da comissária soou impaciente do outro lado. Está tudo certo aí dentro?
Os dois se separaram num pulo, ofegantes, olhos arregalados, tentando recuperar o fôlego e talvez a dignidade, que tinha ficado perdida entre a turbulência e aquele beijo. David respirou fundo, ajeitou os cabelos e lançou a Lívia o mesmo sorriso irresistível. Acho que é melhor voltarmos, não é? Disse, meio sem graça, meio divertido. Lívia apenas assentiu, vermelha como um farol, desejando virar poeira e desaparecer. Ele abriu a porta. A comissária lançou um olhar rápido, arqueou a sobrancelha, mas não disse nada. Apenas cruzou os braços e os observou passar. De volta aos assentos, o silêncio entre eles era tão barulhento quanto o motor do avião. Lívia não ousava virar a cabeça. Quando o avião pousou, antes que alguém tivesse tempo de soltar o cinto, ela já estava de pé. Pegou a mochila, destravou o fecho e disparou pelo corredor. Tchau! Gritou sem olhar para trás, praticamente correndo até a saída. David, ainda sentado, acompanhou com os olhos aquele redemoinho de cabelo, mochila e pura vergonha desaparecer entre os passageiros. Respirou fundo, cruzou os braços, olhou pela janela e sorriu. Definitivamente a passageira mais interessante que já conheci. Pensou ele, sem imaginar que aquela história estava apenas começando. O táxi parou em frente ao prédio e Lívia encarou a imensa estrutura com uma mistura de empolgação, nervosismo e puro medo. Bem-vinda a Nova York, disse o motorista, ajudando-a a colocar as malas na calçada. Ela respirou fundo, tentando conter uma ansiedade maior que todos os arranha-céus da cidade juntos. Nova vida, nova cidade, novo trabalho e zero chances de encontrar aquele homem de novo, sussurrou para si mesma, tentando acreditar. Afinal, quais eram as chances de esbarrar nele entre 8 milhões de pessoas? Zero. Absolutamente zero. Pegou as malas, ajustou a mochila e caminhou em direção ao prédio onde moraria com sua melhor amiga, Camila. As duas se conheciam desde a faculdade, e quando Lívia contou que seria transferida para o escritório de Nova York, Camila não pensou duas vezes antes de oferecer seu apartamento. Assim que a porta se abriu, Camila surgiu com um sorriso enorme e os braços estendidos. Finalmente, bem-vinda, garota! As duas se abraçaram como se não se vissem há anos, embora tivessem feito uma chamada de vídeo na noite anterior. Você não tem ideia de como foi essa viagem, começou Lívia, largando as malas no canto. Ah, vem história boa por aí, riu Camila, cruzando os braços. Conta. Lívia respirou fundo, passou as mãos pelo rosto e começou a narrar tudo. A luta com o cinto de segurança, o homem incrivelmente atraente que se sentou ao lado dela, o momento embaraçoso durante a decolagem e, para coroar, o beijo completamente inesperado no banheiro do avião. Os olhos de Camila iam se arregalando a cada detalhe. Pera, pera! Você agarrou o quê? Gritou, antes de cair na gargalhada. Lívia, sério? Eu sei, disse Lívia, andando de um lado para o outro. Foi reflexo, pânico. E depois, de alguma forma, aconteceu um beijo. Um beijo no banheiro do avião. Camila ria tanto que precisou segurar a barriga. Isso não é vida real, isso é cena de filme. Exatamente. Mas acabou ali. Eu literalmente saí correndo do avião assim que pousamos. Nunca mais vou ver aquele homem. E, sinceramente, é melhor assim. Que nada. Isso é destino, amiga, piscou Camila. Mas tá bom. Foco. Amanhã é seu primeiro dia na empresa. Você vai arrasar. Sim. Foco. Nova vida começando do zero, sem mais vergonha, sem mais confusão. Lívia repetiu, tentando convencer a si mesma. Se ao menos ela soubesse. Na manhã seguinte, Lívia estava diante do gigantesco prédio de vidro que abrigava uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Seu coração disparava, as mãos suavam, e os nervos estavam ainda piores que durante a decolagem do avião. Apertou a bolsa contra o corpo, endireitou a blusa, respirou fundo e repetiu em sua mente: profissional, séria,
especialista, profissional, séria. Entrou no saguão elegante, os olhos percorrendo as paredes de mármore, os elevadores de aço e o enorme logotipo da empresa. Na recepção, uma mulher sorridente a cumprimentou. "Bom dia, seu nome, por favor?" "Lívia Souza", respondeu, ajeitando o cabelo. "Sou a nova especialista de TI." "Ah, sim, está na lista de novos contratados. Vá até o 25º andar. A recepcionista de lá vai levá-la à sala de apresentação." "Obrigada", disse com um sorriso nervoso. Entrou no elevador, apertou o botão e tentou em vão acalmar o coração. A cada andar, parecia que seu estômago descia mais. Quando as portas se abriram, outra recepcionista a aguardava e a encaminhou para um corredor à direita, onde um grupo de novos funcionários esperava em frente a uma sala. Lívia se juntou a eles. Respirou fundo. "Tudo bem, é só uma apresentação. Depois disso, vou para o departamento de TI. Conserto uns computadores, mexo em algumas redes e sigo com a vida", murmurou para si mesma. A porta se abriu. "Podem entrar agora", disse uma assistente. O grupo entrou e se acomodou em torno da grande mesa de conferência. Lívia sentou-se próxima ao fim, alisando a saia e observando discretamente ao redor. Foi quando ouviu uma voz que conhecia, uma voz que não queria nem esperava ouvir tão cedo. "Bom dia a todos." A voz masculina ecoou pela sala. Lívia congelou. Não, não pode ser", pensou, girando lentamente a cabeça. E lá estava ele, David, alto, impecável, o mesmo terno perfeito, o cabelo alinhado, o mesmo sorriso, meio sério, meio provocador, que parecia feito para desestabilizar qualquer um. Ele, o homem do avião, o homem do banheiro, o homem daquele beijo. E agora, ela descobria que também era o CEO da empresa. Por alguns segundos, o cérebro de Lívia simplesmente parou de funcionar. Nada fazia sentido. Era como se alguém tivesse apertado o botão de erro crítico dentro da sua mente. Os olhos de Lívia se arregalaram, a respiração travou, o rosto esquentou, e por puro instinto, ela afundou levemente na cadeira, como se pudesse se tornar invisível. "Meu nome é David Miller. Sou o CEO desta empresa. É um prazer receber todos vocês. Espero que estejam prontos para um desafio incrível." A voz dele era firme, estável, imponente. Mas, em certo ponto, fez uma pausa. Seus olhos percorreram a mesa, avaliando cada pessoa, até pousarem em Lívia. E, naquele segundo, ele também congelou. O sorriso vacilou só por um instante. Foi como se tivesse perdido o ar por um breve segundo. Logo, porém, endireitou o paletó, respirou fundo e retomou o discurso. "Alguns de vocês trabalharão em áreas administrativas, outros em desenvolvimento, finanças, marketing e, claro, tecnologia da informação, que é um dos pilares desta companhia." Enquanto isso, Lívia estava em colapso interno. Não. Impossível. Isso não está acontecendo. Não pode estar acontecendo. O homem que eu beijei no banheiro de um avião é o meu chefe. O suor escorria, as mãos tremiam, o coração disparava como um alarme. Todo o corpo dela parecia rígido demais. "Levanta e corre, Lívia." Simples. Levanta, sai andando, pega o elevador e desaparece. Ninguém vai notar, pensou, lançando um olhar disfarçado para a porta. Mas as pernas se recusavam a obedecer. David também parecia travado em seus próprios pensamentos. Seu olhar evitava o dela, mas sempre acabava retornando. E de vez em quando, um sorriso pequeno, quase escondido, surgia em seus lábios. Um sorriso que parecia dizer: "Nós dois sabemos exatamente o que aconteceu." Quando a apresentação terminou, a assistente começou a chamar cada novo funcionário para apresentar seus departamentos. "Lívia Souza", anunciou. Lívia se levantou, quase tropeçando na própria cadeira, trêmula. Enquanto caminhava até a frente, David ajeitou o paletó, respirou fundo e sorriu.
Aquele sorriso meio torto, levemente perigoso e completamente encantador. Seja bem-vinda, Lívia, disse ele, estendendo a mão. Ela olhou para a mão, depois para os olhos dele, depois de volta para a mão. Apertou-a, e no mesmo instante sentiu aquele choque elétrico igual ao do avião. Obrigada, gaguejou, quase engolindo a própria língua. Ele segurou sua mão por um segundo a mais do que deveria, mantendo os olhos cravados nos dela. Vai ser interessante trabalhar com você, murmurou, com um tom carregado de significado. Lívia queria derreter, queria desaparecer, queria virar uma planta decorativa no canto da sala e sumir dali. Mas não, aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, acordou ainda mais ansiosa. Por mais que tivesse tentado dormir, sua mente rodava como um filme em looping. E o título era simples: O homem do avião, do banheiro, do beijo, é o meu chefe. Virava de um lado para o outro, encarando o teto, tentando convencer a si mesma de que estava tudo bem. Sou profissional, sou técnica em TI. Esse pequeno detalhe do passado, também conhecido como aquele beijo no banheiro de um avião, vai ficar onde pertence, no passado. Profissional, Lívia. Foco no trabalho. Esquece. Esquece. Repetia isso mentalmente enquanto tomava café, arrumava o cabelo e se olhava no espelho pela 20ª vez. Camila, encostada no batente da cozinha, com uma caneca de café na mão, a observava rindo. Tudo isso só para ir trabalhar? Ou você vai se casar e esqueceu de me contar? Provocou. Camila, respondeu Lívia, segurando a escova de cabelo como se fosse um microfone de desespero. O meu chefe é aquele homem. Eu sei. Camila cruzou os braços, saboreando cada segundo do drama. Isso tá virando filme, garota. Lívia suspirou fundo, pegou a bolsa e encarou a porta. Tá certo, eu consigo. Vou focar no trabalho. Profissional. Fria. Técnica. Imune. Imune, claro. Camila riu, quase engasgando no café. Só tenta não derrubar a empresa inteira hoje. Ok, respondeu Lívia, respirando fundo. Mal sabia ela o que estava por vir. O prédio da empresa parecia ainda maior e mais intimidador do que no dia anterior. Mas dessa vez, Lívia ergueu o queixo, respirou fundo e entrou determinada a não deixar seus pensamentos sabotarem o futuro. No departamento de TI, foi recebida por Lucas, um dos analistas, que imediatamente lhe entregou um crachá e a levou até sua mesa. Bem-vinda ao caos, digo ao time, brincou sorrindo. Obrigada, disse Lívia, ajeitando o laptop e explorando o sistema. Não se preocupe, bagunça tecnológica é meio que a minha especialidade. Conectou-se à rede, abriu os sistemas internos e começou a revisar as solicitações já atribuídas a ela. Mas, no fundo, sabia que a maior complicação não estava no computador, e sim na sala da presidência, alguns andares acima. Mas havia um pequeno problema. Um detalhe. Uma variável incontrolável. A mente de Lívia simplesmente não conseguia apagar a imagem de David. Foco, Lívia. Trabalho, planilhas, códigos, rede. Ela tentava parecer extremamente ocupada, dedicada, mas não estava funcionando. Cada vez que alguém passava pelo corredor, ela levantava os olhos, torcendo, ou talvez temendo não ver ele ali. E claro, lá estava. Aquela figura alta, impecável, surgindo na porta do departamento de TI com um terno perfeitamente ajustado e uma pasta nas mãos, que claramente ele não precisava. Com licença. A voz firme, séria, mas carregada de um tom quase travesso, que ela já começava a reconhecer. Eu só queria verificar. As cadeiras estão boas? Silêncio. Lucas piscou confuso. As cadeiras? David pigarreou, mas manteve os olhos presos nos de Lívia. Sim, se estão confortáveis. Não quero que meus funcionários sofram com dor nas costas, sabe? Ergonomia é fundamental. Lívia quase engasgou com a própria respiração. Ele não está perguntando isso. Ele não veio aqui por causa de cadeira nenhuma.
Ela lutava contra a vontade de enfiar a cabeça dentro do notebook. Ah, sim, tudo perfeito. Muito confortáveis, respondeu com um sorriso forçado, sem saber o que fazer com as mãos. Ótimo. Ele sorriu de volta, direto para os olhos dela. Se precisar de qualquer coisa, eu estou por aqui. E saiu, deixando para trás um rastro de silêncio, confusão e gritos internos. Assim que desapareceu no corredor, Lucas arqueou a sobrancelha. Estranho, não? Muito, murmurou Lívia, enterrando o rosto no monitor. Ele só deve se importar muito com ergonomia. Ergonomia? Lucas respondeu, tentando segurar o riso. As horas se arrastaram, mas nada ajudava no estado mental de Lívia. Ela tentava focar nos chamados, nos relatórios, nos códigos, mas a mente fugia. Até que uma ideia surgiu. Uma ideia completamente absurda. Ela olhou para o sistema da rede, viu o nome do computador principal, conferiu o login e lá estava, David Miller, o CEO. Respirou fundo. Isso é insano, murmurou para si mesma. Mas antes que sua parte racional gritasse mais alto, ela clicou. Desconectar. Feito. O computador dele estava sem internet. O arrependimento veio instantâneo. Meu Deus, o que eu fiz? E então o telefone interno acendeu. Chamada recebida. David Miller. Ela engoliu em seco, atendeu. Suporte de TI. Bom dia. Bom dia, Lívia. A voz firme, mas carregada de diversão. Parece que perdi a conexão. Sério? Nossa, que coisa estranha. Tentou soar surpresa. Muito estranha mesmo, respondeu com ironia. Poderia vir até meu escritório conferir? Claro, já estou a caminho. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar pelo corredor. Pegou o notebook, ajeitou a blusa, respirou fundo e seguiu até o escritório dele, tentando manter uma postura profissional, embora por dentro estivesse à beira de desmaiar. Ele abriu a porta, deu um passo para o lado e sorriu. Entre. O escritório era imenso, elegante, uma parede inteira de vidro mostrando Manhattan, uma mesa impecavelmente organizada, estante com livros e certificados emoldurados. Lívia se aproximou da mesa, abriu o notebook e começou a digitar freneticamente, fingindo estar 100% concentrada. Deixe-me verificar aqui. David cruzou os braços, recostou-se na mesa e apenas a observava. Sabe, começou em tom casual, se todo problema de rede fosse assim interessante, eu deveria desconectar minha internet mais vezes. Lívia parou de digitar por um segundo, sentindo o rosto arder. Bom, às vezes essas coisas acontecem, respondeu, quase gaguejando. Coisa de tecnologia. Ele deu um passo mais perto, apoiando uma mão na mesa, praticamente cercando-a. Me diga, Lívia. A voz baixou, mais suave, mais carregada de algo perigoso. Isso foi mesmo um problema técnico? Ou um disfarçado pedido de socorro? Os olhos dela se arregalaram. Não conseguia responder. E eu não sei do que você está falando, murmurou, desviando o olhar. David soltou uma risada baixa. Claro que não sabe, disse, afastando-se devagar, voltando a se apoiar na mesa. Mas, se minha internet cair de novo, posso começar a desconfiar. Lívia respirou fundo, terminou a reconexão, que, obviamente, ela mesma havia derrubado, e anunciou. Pronto, está funcionando agora. Perfeito. Ele cruzou os braços, observando-a com um sorriso discreto. Você é uma excelente técnica. Ela sorriu de volta, desajeitada, abraçando o notebook contra o peito como se fosse um escudo. Obrigada, respondeu, quase tropeçando ao sair pela porta. David ficou ali, sozinho, sorrindo consigo mesmo e balançando a cabeça. Definitivamente, a funcionária mais interessante que já passou por aqui. David pensava, observando-a desaparecer pelo corredor. Do lado de fora, Lívia se encostou na parede, respirou fundo e sussurrou para si mesma.
Isso vai dar muito trabalho. Na manhã seguinte, exatamente às 8h47, Lívia atravessava a entrada imponente do prédio da empresa. Café em uma mão, bolsa na outra, caminhava pelos corredores tentando parecer natural, mas não estava funcionando. Sua mente estava ocupada demais repetindo cada detalhe do dia anterior. David, a desconexão acidental, o olhar dele, aquele sorriso provocador, o jeito como se aproximou e falou como se cada palavra tivesse um duplo sentido calculado. Ela apertou o copo de café contra o peito, sorriu sozinha e repetiu mentalmente: foco, Lívia, trabalho, redes, tecnologia, profissionalismo. Cumprimentou alguns colegas, sentou-se em sua mesa, ligou o notebook e respirou fundo. Hoje vai ser calmo, só trabalho. Nada de incidentes. Ah, se ela soubesse o quanto estava enganada. Cerca de 30 minutos depois, o painel de alertas de rede começou a piscar. No início, Lívia achou que fosse algo rotineiro. Um bug comum, servidor sobrecarregado, sistema antigo engasgando. Mas, assim que abriu o console de segurança, o sorriso sumiu do rosto. Linha após linha de código desfilava pela tela. Conexões externas, solicitações não autorizadas, tentativas múltiplas de acesso em servidores diferentes. Todos os alarmes em sua mente dispararam. Isso não é um bug, sussurrou, olhos arregalados. É um ataque. Imediatamente abriu o painel do firewall. A confirmação estava lá. Um ataque hacker, em tempo real. Os números saltavam sem parar, mais de 400 tentativas por segundo. Vindas de diferentes IPs espalhados por vários países. Era uma ofensiva coordenada. O pânico quis subir, mas em vez disso, Lívia entrou em um estado que poucos conheciam, um modo de foco absoluto. Lucas, chamou levantando-se. Você está vendo isso? Lucas olhou para a tela, digitou alguns comandos e empalideceu. Mas como? Ataque externo, respondeu, puxando o teclado para si. Estão tentando invadir nossos servidores de dados. Outros colegas se aproximaram, abrindo seus próprios consoles. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Lívia percebeu algo que fez seu coração disparar ainda mais. Eles estão tentando acessar a pasta confidencial. Aquela pasta não era qualquer arquivo. Continha contratos milionários, documentos fiscais, patentes, projetos ainda secretos. Se aquilo fosse exposto, a empresa poderia perder bilhões. Temos que bloquear! Gritou Lucas, já suando. Lívia olhou para a equipe, respirou fundo e tomou o comando. Todo mundo, fechem as telas agora. Deixem comigo. Mas, Lívia, confia em mim, façam isso, disse em um tom tão firme que ninguém ousou discutir. Em segundos, ela ativou o modo administrador do sistema, um acesso que pouquíssimos na empresa possuíam. Seus dedos voavam pelo teclado em uma velocidade impossível. Vamos, vamos, não hoje, não na minha rede, murmurava, mordendo o lábio. Primeiro, redirecionou os IPs atacantes para um servidor de isca. Depois isolou os dados críticos, movendo-os para um ambiente blindado, totalmente desconectado da rede externa. Mas os invasores eram rápidos, muito rápidos. Cada bloqueio que ela levantava, eles encontravam outra brecha. Não vão passar de mim, rosnou, ativando uma camada extra de criptografia. Um protocolo não oficial, inventado por ela mesma anos atrás, em um projeto pessoal que ninguém na empresa sequer conhecia. E quando parecia que as coisas estavam estabilizando, veio a última cartada dos hackers. Uma tentativa pelo portão interno de acesso. Sério? Até aqui? Disse, empurrando a cadeira para a frente e digitando com tanta velocidade que parecia uma pianista em frenesi. Construiu um script de defesa que transformava qualquer tentativa de acesso em um labirinto sem saída. Os invasores caíam na armadilha, reiniciavam, insistiam, mas não conseguiam avançar.
Finalmente, depois de quase 20 minutos de batalha, o painel começou a se estabilizar. As linhas de ataque desapareceram. As conexões não autorizadas foram encerradas. Vitória. Lívia soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Virou-se de lado. Todos os colegas estavam de pé, imóveis, olhando para ela com uma mistura de choque, admiração e completa descrença. Tá tudo certo? Ela perguntou, ofegante, ainda com as mãos tremendo sobre o teclado. Lucas mal terminou a frase, ainda com a voz embargada. Isso foi insano, completou Lívia, cruzando os braços, tentando recuperar o controle da própria respiração. Mas por agora o ataque está bloqueado. Todos os pontos de acesso foram redirecionados. Os dados estão seguros. Ela soltou um longo suspiro e acrescentou: E se alguém puder me trazer uma garrafa de água, eu agradeço de verdade. Os colegas riram aliviados, mas no fundo, todos sabiam muito bem. Ela acabara de salvar a empresa inteira. Enquanto isso, do outro lado do andar, David estava em uma reunião com 3 diretores. O celular dele vibrou de repente, depois outra vez e outra, até começar a apitar sem parar, com notificações internas, alertas do sistema e mensagens da equipe de TI. Um momento, disse, interrompendo o diretor de finanças no meio de uma explicação. Pegou o celular, leu as mensagens e o semblante dele mudou na hora. Ficou sério, fechado. O que aconteceu? Perguntou um dos diretores confuso. David não respondeu. Apenas se levantou, ajeitou o paletó e saiu decidido, com passos firmes, direto para o departamento de TI. Quando chegou à porta, a cena diante dele o fez parar. Lívia, ainda ofegante, ajeitando o cabelo, cercada de colegas em silêncio, enquanto na tela brilhavam os registros finais do ataque bloqueado. O que aconteceu? Perguntou ele, a voz firme, olhando diretamente para ela. O silêncio tomou conta. Todos abriram caminho. Lívia se levantou, segurando o notebook contra o peito e explicou. A empresa sofreu um ataque externo. Eles tentaram invadir a rede para acessar a pasta confidencial. Se eu não tivesse isolado os dados e criado um bloqueio de emergência, nós teríamos perdido tudo. David a encarou. O olhar dele era um misto de surpresa, choque e admiração pura. Você conseguiu deter o ataque sozinha? Perguntou, dando um passo em direção a ela. Lívia respirou fundo. Sim. Percebi uma falha de segurança no sistema. Nenhum dos protocolos estava funcionando, então eu improvisei. Ele cruzou os braços, observando-a como se estivesse descobrindo uma nova faceta dela. Além de linda, ela é brilhante, pensou, mas não disse em voz alta. Apenas deixou escapar um pequeno sorriso, ajustou o paletó e declarou: Quero um relatório completo na minha mesa. E... Muito bem, Lívia. O olhar dele demorou um pouco mais que o profissional permitiria. Muito bem mesmo. O rosto dela corou. Ainda assim, manteve a postura. Sim, senhor. Pode deixar. David conteve um sorriso maior, mas não resistiu a mais uma frase antes de virar as costas. Se eu não soubesse que você trabalhava em TI, diria que é uma agente secreta. Ela riu baixinho, balançou a cabeça e voltou a sentar, fingindo foco no relatório. Ele, por sua vez, caminhou de volta ao escritório, mas por dentro pensava: definitivamente. Além de linda, essa mulher é brilhante. E sem perceber, o CEO frio, calculista e obcecado pelo trabalho, estava começando a se apaixonar. No dia seguinte, a empresa parecia respirar uma energia diferente. O ambiente estava mais agitado, telefones tocando sem parar, gente andando de um lado para o outro, e uma tensão invisível no ar. Lívia percebeu assim que entrou. Café em uma mão, mochila no ombro, tentando parecer a pessoa mais calma do mundo. Por dentro, no entanto, sua mente ainda processava os últimos dias. Foco. Hoje é só trabalho. Nada além de trabalho. Mas ignorar David era impossível.
Ele parecia mais inquieto que nunca. Caminhava de um lado a outro com pastas nas mãos, atendia ligações sem parar, falando em um tom sério que não era nada comum nele. Curiosa, Lívia observava discretamente da mesa, fingindo revisar logs de sistema. Cada vez que ele passava, conseguia ouvir fragmentos. Isso precisa fechar antes de sexta. Sem tradutor não há acordo. Não, eu preciso de alguém fluente, mas ainda não encontrei o perfil certo. Ela franziu a testa. Que confusão é essa? Murmurou, arqueando a sobrancelha. Durante toda a manhã, viu Dave navegando em sites de agências de tradução, analisando perfis de candidatos, e em cada busca balançava a cabeça em frustração, claramente insatisfeito. A tensão só aumentava. Lucas, seu colega de TI, também notou. Tem alguma coisa grande acontecendo, comentou, olhando em direção à sala do executivo. Ele está assim desde que chegou. Eu também percebi, respondeu Lívia, sem desgrudar os olhos de David. Parece até que o mundo está acabando lá dentro. Você acha que foi algum contrato que deu errado? Perguntou Lucas, curioso. Pode ser. Ou talvez não tenha cadeiras confortáveis o suficiente, respondeu Lívia, rindo. Os dois riram juntos, mas no fundo a curiosidade só crescia. O dia se arrastava entre chamados de suporte e linhas de código. Lívia tentava se concentrar, mas de vez em quando seus olhos fugiam para o corredor, onde David andava de um lado para o outro, celular na mão, semblante fechado, cada vez mais estressado. No meio da tarde, ela percebeu que ele parecia ainda mais tenso. Uau! Nunca vi ele assim. Tão, sei lá, pressionado, murmurou para si mesma. O clima continuou carregado até o fim do expediente. Aos poucos, os funcionários foram indo embora, e o escritório ficou quase vazio. Lívia aproveitou o silêncio para ligar para a prima na Alemanha. Precisava resolver, de uma vez por todas, um problema antigo com uma conta bancária que tinha desde os tempos de intercâmbio. Assim que a ligação completou, ela automaticamente mudou de idioma. Hallo, Alice. Está Alice in Ordnung? Disse, gesticulando naturalmente, como se fosse a coisa mais comum do mundo. A conversa fluiu rápida, cheia de expressões, entonação perfeita e sotaque impecável. O que ela não sabia é que, naquele exato instante, David caminhava distraído pelo corredor, com documentos na mão. Quando ouviu aquela voz em alemão, parou. Congelou por alguns segundos. Seus olhos se arregalaram em surpresa, incredulidade e alívio. O CEO, que quase enlouquecera o dia inteiro procurando um tradutor, ficou ali parado, atônito, ouvindo Lívia falar como uma nativa. Ele piscou algumas vezes, cruzou os braços e se apoiou no batente da porta, observando-a em silêncio. Quando ela desligou e se virou, quase saltou da cadeira. Meu Deus! Exclamou, quase derrubando o celular. David estava ali, parado, com aquele olhar intenso que misturava curiosidade e algo que ela não conseguia decifrar. Você... Ele ergueu uma sobrancelha. Você fala alemão? Ah, é... Lívia gaguejou, tentando parecer calma. Sim. David entrou mais um passo na sala, braços cruzados, inclinado levemente a cabeça, intrigado. Como isso é possível? Ela respirou fundo, prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha e explicou. Fiz intercâmbio na Alemanha. Quase 2 anos. Morei com minha prima. E desde então a gente nunca perdeu contato. Nunca deixei de praticar. Ele estreitou os olhos processando aquilo, até que sorriu com satisfação. Você não tem ideia de como acabou de resolver o maior problema do meu dia, disse em um tom misterioso e divertido. O que quer dizer com isso? Perguntou ela desconfiada. David se aproximou mais, apoiou uma das mãos na mesa dela e manteve a outra cruzada sobre o peito. Tenho uma reunião importantíssima na Alemanha. Um contrato bilionário com investidores que não ficam à vontade falando inglês. Passei o dia inteiro atrás de um tradutor e... nada. Os olhos de Lívia se arregalaram. E... onde eu entro nisso?
Perguntou, cruzando os braços, desconfiada. Ele sorriu, inclinando-se um pouco mais. Você vem comigo. O quê? Lívia quase pulou da cadeira. Não, espera. O quê? É simples, respondeu ele, como se estivesse pedindo um café. Você fala alemão perfeitamente. Trabalha aqui. Confio muito mais em você do que em qualquer tradutor de fora que não entende nada do nosso negócio. Ela piscou várias vezes tentando assimilar. Você quer que eu vá com você para a Alemanha? David assentiu firme. Exatamente. Lívia abriu a boca, fechou de novo. Estava sem palavras. Mas eu sou técnica de TI. Eu mexo com código, rede, servidor, não com contratos internacionais. Ele deu de ombros. Bem, agora, além de tudo isso, você também é minha intérprete oficial. Isso é loucura, exclamou, colocando as mãos na cabeça e começando a andar de um lado para o outro. Eu ainda nem acredito que tive coragem de, sabe, aquele voo, aquele banheiro, aquele beijo, e agora outro avião. De novo com você? David soltou uma risada divertida, apoiando o queixo na mão, claramente se divertindo com o pânico dela. Exatamente. Outro avião. Só que dessa vez, com muitas horas de voo. Lívia respirou fundo, apertou a borda da cadeira, olhos semicerrados. Você tá falando sério? Mais sério impossível, respondeu ele fitando-a intensamente. Esse contrato é fundamental. E você é exatamente a pessoa que eu preciso ao meu lado nessa reunião. Por alguns segundos, Lívia ficou imóvel. O coração acelerado, a mente rodando em mil possibilidades. Então murmurou, quase para si mesma. Outro avião. Com ele. Senhor, me ajuda. David não conseguiu evitar. Caiu na risada, balançando a cabeça e cruzando os braços. Melhor começar a fazer as malas, Leia. Nosso voo é amanhã à noite. Amanhã? Ela quase gritou. Isso já está ficando ridículo. Ele piscou, divertido. Bem-vinda ao meu mundo. E naquele instante, ambos sabiam, mesmo sem admitir, que aquela viagem não seria apenas sobre negócios. Quando Lívia acordou no dia seguinte, a primeira coisa que passou por sua mente foi: isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Ela realmente iria pegar outro avião com David. Só que dessa vez não era um voo doméstico. Eram mais de 10 horas no ar. 10 horas ao lado dele. 10 horas confinada com aquele homem. Socorro, murmurou para si mesma. Camila, claro, estava se divertindo horrores com o drama da amiga, observando-a andar de um lado para o outro, colocando roupas na mala como se fosse viajar para Marte em vez da Alemanha. Calma, garota. Quanto tempo você acha que vai ficar? Eu não sei o que levar. Não sei como arrumar uma mala para uma viagem de negócios com o meu chefe, que também é aquele homem, respondeu, jogando uma blusa em cima da cama completamente atordoada. Camila cruzou os braços e riu. Você tá levando mais ansiedade do que roupa. Eu só não posso estragar nada, nenhum detalhe. Lívia gemeu, pressionando a mão contra a testa. Se ela soubesse, o aeroporto parecia ainda mais intimidador do que da primeira vez. Mas Lívia respirou fundo e repetiu mentalmente. Mãos no apoio de braço. Só no apoio de braço. Quando avistou David no portão de embarque, quase perdeu o fôlego. Ele estava impecável. Camisa azul clara, blazer sob medida e aquela presença que fazia o resto do ambiente desaparecer. Ele sorriu ao vê-la. Fico feliz que tenha vindo. Eu disse que viria, não disse? Respondeu, ajustando a alça da mochila no ombro, tentando não parecer uma adolescente nervosa. Passaram pela imigração, embarcaram e se acomodaram na primeira classe. Sim, David tinha insistido nisso. Assim que se sentou, Lívia sentiu aquele mesmo frio na barriga. Apertou os apoios de braço com força. Não hoje, irmãos. Hoje vocês não vão me envergonhar. David percebeu e sorriu, achando tudo adoravelmente engraçado.
Relaxe, Leia. Vai ficar tudo bem, disse naquele tom brincalhão que ela já conhecia bem. E se não ficar, pelo menos não vai ter turbulência como da última vez. Ela respirou fundo, repetindo para si mesma: eu tô bem, eu tô bem. O avião decolou e dessa vez as mãos dela permaneceram firmes no assento, olhos fixos à frente, determinada a não repetir o fiasco do voo anterior. David, por sua vez, parecia se divertir. Orgulho de você. Nenhuma mão voadora dessa vez. Ela virou o rosto e estreitou os olhos. Nem se atreva a tocar nesse assunto. Ele riu, balançando a cabeça. Não se preocupe, Olivia. Você vai se sair incrivelmente bem. Ela respirou fundo, olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu algo além da ansiedade. Um lampejo de confiança. E talvez, só talvez, um brilho diferente nos olhos dele. Ao chegarem na Alemanha, foram direto ao hotel, deixaram as malas e seguiram para a empresa dos investidores. O prédio era impressionante, moderno, fachada de vidro, arquitetura de tirar o fôlego. No elevador, David ajeitou o blazer, respirou fundo e lançou-lhe um olhar sério. Tudo certo? Ela assentiu, tentando transparecer mais confiança do que realmente sentia. Tudo certo. As portas se abriram, revelando 3 executivos alemães, sérios, polidos, extremamente formais. A reunião começou tensa. Eles falavam rápido entre si, revisando cláusulas, questionando pontos e levantando dúvidas em alemão com uma velocidade que deixaria qualquer um perdido na primeira frase. Foi então que Leia entrou em ação. Com a mesma confiança que tinha diante de uma tela cheia de código, começou a traduzir. Mas não era só tradução. Ela explicava, contextualizava, respondia perguntas antes mesmo de Dave precisar intervir. Como podem ver, nosso sistema é totalmente escalável, disse em alemão, antes de traduzir para David. Eles querem saber se o sistema é escalável e se pode suportar a demanda projetada. David assentiu e deixou que ela continuasse. Em minutos, era como se Lívia tivesse feito parte da equipe de negociação a vida inteira. Sua segurança contagiava. O olhar desconfiado dos investidores começou a se suavizar. Logo vieram os primeiros sorrisos, os acenos de concordância e, pouco a pouco, a tensão foi dando lugar a uma atmosfera muito mais receptiva. Até que, em determinado momento, um dos executivos disse algo em alemão e caiu na gargalhada. Perfeito. Essa parte que você trouxe já é o clímax romântico sul da viagem, e a volta para Nova York marca aquele contraste entre o que aconteceu fora do escritório e a realidade que espera por eles. Lívia traduziu com um sorriso. Ele disse que nunca viu uma técnica de TI falar alemão assim e ainda entender tanto de negócios. David sorriu, cruzando os braços e olhando direto para ela com aquele olhar que ela já sabia ler tão bem. Admiração. E algo mais. Muito mais. No fim da reunião, depois de 2 horas de conversas intensas, contratos, números e propostas, os investidores sorriram, apertaram as mãos e disseram: Estamos, a bordo. Lívia traduziu com um grande sorriso. Bem-vindos a bordo. Eles aceitaram. David suspirou aliviado e, no impulso, segurou a mão dela, apertando firme. Você foi incrível. Ela sorriu um pouco tímida, sentindo aquele aperto familiar no peito que só ele parecia ser capaz de causar. Eu só fiz o meu trabalho. Ele balançou a cabeça, olhando direto em seus olhos. Não. Você fez muito mais do que isso. Mais tarde, de volta ao hotel, quando toda a atenção já havia passado, David apareceu na porta do quarto dela. Lívia abriu e o encontrou diferente, mais casual, sem blazer, a camisa com 2 botões abertos, as mangas dobradas, o cabelo levemente bagunçado, e aquele perfume que parecia feito sob medida para destruir qualquer resistência que ela ainda tivesse. Oi, disse, tentando não soar nervosa. Oi. Ele respondeu com um sorriso. Estava pensando. Depois de hoje, a gente merece comemorar.
Quer jantar comigo? O coração dela deu um salto. Claro. O restaurante tinha uma vista deslumbrante da cidade iluminada. O clima era mágico, quase cinematográfico. A conversa fluiu leve. Falaram de trabalho, viagens, família, estudos no exterior. Até de uma vez em que ela tentou cozinhar um prato típico alemão que deu completamente errado. David riu. Riu como ela nunca tinha visto antes, relaxado, leve. E cada vez que ele sorria, cada vez que a olhava daquele jeito, o mundo parecia parar. Ao fim do jantar, saíram e ficaram parados na calçada, observando as luzes da cidade. Por alguns segundos, só silêncio. Só os dois. David então se aproximou, segurou delicadamente o queixo dela e, num tom suave, perguntou: Posso? Ela não respondeu com palavras, apenas assentiu, fechando os olhos. E então o beijo aconteceu. Diferente do avião. Diferente do banheiro. Esse não foi por acaso, não foi nervoso, não foi resultado de turbulência ou de um momento de fuga. Foi simplesmente porque os dois queriam. Começou suave, mas logo se intensificou, cheio de desejo, como se ambos estivessem se segurando por tempo demais. As mãos dele seguraram sua cintura, as dela subiram até o pescoço, puxando-o para mais perto. O mundo desapareceu. As luzes da cidade, os sons do trânsito, a brisa fria. Nada mais existia. Só eles. Quando finalmente se afastaram, ainda com os rostos próximos, David sorriu e sussurrou: Isso não tem desculpa. Ela mordeu levemente o lábio, sorrindo. Nem saída. Riram, ainda com as testas encostadas, e naquele instante, ambos souberam. Nada jamais seria igual. O avião pousou em Nova York no começo da noite, trazendo de volta duas pessoas que, por mais que tentassem fingir, não eram as mesmas que haviam embarcado dias antes. Lívia olhava pela janela, coração apertado, tentando entender como uma viagem de negócios tinha se transformado no maior turbilhão de sentimentos da sua vida. Do outro lado do corredor, David parecia mais relaxado do que nunca. Sorriso leve nos lábios, braços cruzados, olhar silencioso, mas cheio de significados. Desembarcaram quase sem falar. Talvez por nervosismo, talvez por medo de encarar o que estava acontecendo, ou talvez apenas para fingir que estavam voltando à rotina normal. Mas quem eles estavam tentando enganar? Na manhã seguinte, Lívia chegou à empresa mais cedo do que de costume. Não importava o quanto tentasse, não conseguia controlar a ansiedade. O que tinham vivido na Alemanha parecia um filme do qual ela não queria acordar. Mas agora estavam de volta à realidade, ao escritório, ao crachá pendurado no pescoço. E aquela regra invisível que dizia: nunca se envolva com o chefe. Ótimo trecho. Esse já é o capítulo onde a tensão começa a se transformar em comédia romântica cheia de suspense e segredos no escritório. Foco profissional. Eu sou técnica de TI, não uma personagem de filme romântico. Era isso que Lívia repetia para si mesma, ajeitando o cabelo e respirando fundo diante do espelho do elevador. Mas, assim que entrou na sala de TI, percebeu que não era a única com esse pensamento. Então, Lívia, Lucas, seu colega, ergueu uma sobrancelha e abriu um sorriso malicioso. Como foi a Alemanha? Perguntou cruzando os braços, claramente esperando algum detalhe picante. Foi trabalho, muito trabalho, só trabalho, respondeu, tentando soar casual enquanto se sentava. Aham, sei, ele disse quase rindo. E o seu chefe lindo, o CEO maravilhoso, trabalhou duro também, não é? Ela revirou os olhos. Lucas, por favor, foca no sistema. Mas por dentro sabia que era inútil. O sorriso bobo no rosto dela entregava tudo. Com o passar das horas, os olhares começaram. De vez em quando, David aparecia no corredor carregando uma pasta que claramente não precisava ir a lugar nenhum. E toda vez que os olhos dele se encontravam, um sorrisinho surgia no canto dos lábios dele.
Ela fingia estar focada no laptop, mas bastava ouvir o som dos passos dele no corredor para que toda a concentração fosse embora. E então começaram as mensagens internas. David, servidor na sala 45 parece instável. Pode verificar? Ela respondeu rápido. Só o servidor? Ou sua cadeira também está com problema? Não demorou nem 2 segundos para ele retrucar. Agora que mencionou, a cadeira está meio bamba. Melhor checar isso também. Lívia conteve o riso, balançando a cabeça. Por que você está sorrindo assim? Lucas perguntou, desconfiado, observando-a digitar com pressa. Ah, nada. Só um problema técnico, respondeu, tentando parecer super profissional. Algumas horas depois, David apareceu na porta usando a velha desculpa de verificar a infraestrutura da empresa. Tudo bem por aqui? Perguntou encostado no batente casual. Sem nem olhar para ele, Lívia respondeu séria. Tudo rodando perfeitamente. Ele sorriu. Ótimo. Qualquer coisa, minha porta está aberta. Mal ele saiu, Lucas se virou imediatamente. Ok, não dá mais para negar. O que está rolando? Nada. Lívia respondeu, ajeitando os óculos, claramente nervosa. É só trabalho, Lucas. Ele cruzou os braços, encarando-a com cara de sei bem. Aham. E eu sou astronauta. Ambos caíram na risada, mas a verdade estava cada vez mais impossível de esconder. Na hora do almoço, tudo ficou ainda mais óbvio. Lívia estava na fila da cafeteria quando percebeu que David estava logo atrás. Tentou agir naturalmente, mas ao pegar um guardanapo, seu copo de café virou inteiro no balcão. Não, não, murmurou, desesperada, tentando salvar o desastre. David segurou o riso e pegou alguns guardanapos. Está tudo bem, Olivia. É só café. Ela suspirou, colocando a mão na testa. Eu sou um desastre ambulante. Ele sorriu, ajudando-a a limpar. Bem, se for para fazer bagunça, pelo menos faça perto de mim. Ela corou na hora, desviando o olhar. Para com isso, mas ao olhar em volta, notou 3 colegas em uma mesa próxima, cochichando e sorrindo. Sim, eles estavam vendo tudo. E não parou por aí. Voltando ao escritório, Lívia tropeçou na própria sapatilha, bateu no balcão da recepção e quase derrubou o suporte de folhetos da empresa. Está tudo bem? Perguntou a recepcionista assustada. Lívia ajeitou o cabelo atrás da orelha e tentou soar natural. Tudo ótimo. Sabe como é? A gravidade me adora. E adivinha quem vinha pelo corredor? David. Ele cruzou os braços, tentando segurar o riso. Só mais um dia normal com a minha técnica de TI favorita. Ela revirou os olhos, pressionando os lábios para não rir. Parágrafo. E mais uma vez, olhares curiosos surgiram de todos os lados. O resto do dia seguiu cheio dessas pequenas situações que, para qualquer um observando, eram absolutamente óbvias. Alguma coisa estava acontecendo entre eles. Mas a vida sempre dá um jeito de lembrar que nada é tão simples assim. Porque, no fundo, tanto Lívia quanto David sabiam, por mais divertido, leve e cheio de química que fosse, havia um detalhe impossível de ignorar. Ele era o CIO. Ela, uma funcionária nova, apenas uma técnica de TI. E por mais perfeitos que tivessem parecido os sorrisos, os olhares e aqueles beijos roubados em outro país, Nova York não era a Alemanha, ela estava sozinha na sala de TI, ajustando algumas configurações de segurança da rede. Desde o ataque hacker, tinha começado a verificar tudo 3 vezes. Foi então que ouviu o som de saltos ecoando pelo corredor. No início, pensou que fosse alguém do RH ou talvez do jurídico. Nem se deu ao trabalho de olhar, até os passos pararem exatamente na porta. Com licença. A voz feminina soou fria, firme e carregada de arrogância. Lívia levantou os olhos devagar e, no mesmo instante, soube que aquilo não terminaria bem.
Na sua frente estava uma mulher impecável, vestido ajustado, salto agulha, cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem sem falhas e aquele olhar afiado capaz de cortar qualquer um. A mulher cruzou os braços, inclinou-se sobre a mesa e disparou, sem sequer se apresentar. "O que você pensa que está fazendo com o meu marido?" O coração de Lívia simplesmente parou. Ela piscou 1, 2, 3 vezes, sem acreditar no que tinha ouvido. "Desculpe", murmurou, tentando esconder o tremor na voz. "Você me ouviu muito bem." A mulher arqueou a sobrancelha, os olhos estreitos e cheios de veneno. "Eu não sou cega nem estúpida. Sei exatamente o joguinho que você está fazendo. E vim deixar claro. Ele tem uma esposa. E essa esposa sou eu." Por alguns segundos, tudo ao redor desapareceu. O barulho dos teclados, os telefones tocando, o ar-condicionado. Nada existia. Só a pressão no peito dela e a sensação de que ia desmoronar. "Você está dizendo que o David é seu?" A voz falhou, a garganta seca. "Marido?" A mulher sorriu de lado, com aquela expressão de quem já se acha vencedora. "Exatamente. Então faça um favor a si mesma. Saia da vida dele." O estômago de Lívia revirou, o peito apertou e um sussurro escapou por entre os lábios. "Isso não pode ser verdade." A mulher se inclinou ainda, mas apoiando as mãos longas sobre a mesa. "Ah, mas é a mais pura verdade", disse fria como gelo. "E se acha que é a primeira a tentar, não é. Ele tem esse defeito. Se deixa levar fácil, se encanta. Mas no fim ele sempre volta, porque ele é meu marido, entendeu?" Lívia tentou respirar fundo, mas o ar não vinha. Era uma onda de choque, tristeza, raiva e uma vergonha que queimava cada pedaço de seu corpo. As lágrimas ameaçavam cair. A mulher ajeitou a bolsa no ombro, satisfeita, e antes de sair lançou a última flechada. "Faça a escolha inteligente, afaste-se." E foi embora, deixando Lívia despedaçada, sentada na cadeira, encarando o vazio. O tempo parecia ter parado. Não sabia quanto ficou ali, olhando para a tela sem enxergar uma única linha de código. A cada pensamento, um martelo batia. "Sou só uma funcionária. Ele é o C e O." Como eu pude ser tão tola? O aperto no peito a impedia até de respirar. E quando ouviu os passos firmes de David no corredor, entendeu que não poderia fingir. Precisava de respostas. Levantou-se de súbito, enxugou as mãos suadas na calça, respirou fundo e caminhou até a sala dele. Nem pensou. Bateu uma vez e entrou. David estava tirando o paletó, ajeitando a gravata. Mas, ao ver o rosto dela pálido, os olhos marejados, parou imediatamente. "Olivia, o que aconteceu?" Ela cruzou os braços, tentando conter as lágrimas, respirando fundo, até que explodiu. "Você é casado?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. David arregalou os olhos. Deu 2 passos na direção dela, genuinamente confuso. "O quê? O que você está falando? Não mente para mim!" Ela gritou, apontando o dedo, as lágrimas finalmente caindo. "Não faça isso comigo. Eu mereço, no mínimo, a verdade." David passou a mão pelo cabelo, atordoado, respirando fundo. "Lívia, eu não sou casado." Balançou a cabeça, quase em desespero. "Meu Deus! Então ela veio até você, não é?" Ela se abraçou, como se fosse cair sem se segurar. "Veio sim." Foi clara. Disse: "Você é o marido dela." Mandou eu me afastar. David fechou os olhos por um instante, respirou fundo e se aproximou devagar. Segurou os ombros dela com firmeza. Olha para mim, disse a voz calma, mas firme. Eu não sou casado. Eu estou divorciado há meses, mas ela não aceita. Ela aparece, ela invade, ela faz isso, ela me segue. Lívia piscou, tentando processar, mas o nó no peito não se desfazia. Aqui está a continuação traduzida para o português, mantendo o cudrama, emoção e suspense romântico, no mesmo tom de novela.
Então é ele quem não te merece, disse Camila firme. Lívia suspirou, olhando para o teto. E se... e se ele vier atrás de mim? Camila sorriu, se jogando no sofá como se fosse dona da situação. Aí, minha amiga, a gente deixa ele suar um pouquinho, só para aprender. E nesse exato momento, do outro lado da cidade, David estava parado em frente ao prédio dela. Usava um terno sem gravata, o cabelo levemente bagunçado, e nas mãos segurava um buquê de flores. Sim, ele, o CEO da empresa, o homem que jamais faria algo assim, estava ali, parecendo um adolescente prestes a se declarar no baile da escola. Respirou fundo, apertou o botão do interfone e esperou. Alô? A voz de Camila soou. Oi, é o David. Eu... eu posso falar com a Lívia? Perguntou, ajeitando o blazer, claramente nervoso. Camila fez uma pausa dramática, tentando não rir. Depende. Trouxe pizza? David piscou, confuso. Pizza? Tô brincando, pode subir. Respondeu, enquanto o portão liberava com um bzzz. Ele entrou, subiu os 3 andares quase correndo e parou diante da porta. Respirou fundo outra vez, ajeitou o buquê e bateu. Quando a porta se abriu, Lívia estava lá. De moletom, cabelo preso num coque bagunçado, olhos ainda inchados, uma caneca de chá nas mãos. Ao vê-lo, congelou. É, David. Ele ergueu as flores de forma meio desajeitada. Oi. Camila, sentada no sofá, ergueu as sobrancelhas, pegou o celular e começou a gravar baixinho. Isso vai direto pro grupo das meninas. David respirou fundo, apertou as flores contra o peito e falou tudo de uma vez, sem freio. Eu sei que devia ter te contado. Eu sei que errei. E eu entendo se você não quiser me ouvir. Mas eu não podia, nem por um segundo, deixar você pensar que não é suficiente. Porque, Lívia, você é. Você é incrível, inteligente, divertida, maravilhosa, teimosa, um pouco desastrada. Ele sorriu, olhando direto para ela. E eu nunca senti isso por ninguém na minha vida. Nunca. Lívia apertou a caneca, piscando rápido para segurar as lágrimas. David. Ele deu um passo à frente e tomou a mão dela com cuidado. Por favor, só me escuta. Você virou a minha vida de cabeça para baixo de um jeito que ninguém jamais conseguiu, e eu não quero, nem por um segundo, viver um dia sequer sem você nele. Ela sorriu entre lágrimas, mordendo o lábio. Você não faz ideia do quanto eu precisava ouvir isso. Ele respirou fundo, apertou as mãos dela e disse com a certeza mais absoluta: Eu escolho você, Lívia. Só você. Hoje, amanhã, todos os dias. Camila fungou do sofá. Meu Deus, isso tá melhor do que qualquer coisa da Netflix. Lívia riu chorando, balançando a cabeça. Você é completamente louco. Louco por você? Respondeu David sorrindo. E então, sem pensar, sem medo, sem mais dúvidas, eles se beijaram. Um beijo que não tinha espaço para dor ou incerteza, só para amor, desejo e a certeza absoluta de que era aquilo. Eram eles. Era destino. Quando finalmente se afastaram, Camila bateu palmas. Cena linda, emocionante, digna de Oscar. Agora eu posso pedir a pizza? David riu, olhou para ela e respondeu com um sorriso maroto. Por minha conta. Amei. Pode continuar, CEO, disse Camila, cruzando os braços. Está aprovado. Lívia riu, balançando a cabeça, olhando para David com aquele sorriso que ele já sabia. Nunca mais queria viver sem. Alguns dias se passaram desde a grande reconciliação e, honestamente, parecia que o universo inteiro estava conspirando para que absolutamente tudo desse certo. David parecia mais leve, mais feliz. Segundo os funcionários da empresa, até o clima no escritório executivo havia mudado. O CEO, antes conhecido como frio, calculista e reservado, agora parecia outro homem, encantado, apaixonado e, acredite se quiser, até engraçado. Aqui está sua versão em português com essa emoção, romance e um toque cinematográfico.
já adaptada para YouTube, monetização segura e adequada para todos os públicos. Ela sorriu, segurando o rosto dele, e respondeu: "E você é o meu." Naquele instante não havia CEO, não havia funcionária, não havia empresa, contratos ou metas. Existiam apenas os dois. 2 meses depois, o suave som de violinos preenchia o jardim. A decoração era deslumbrante. Flores brancas, toques de verde, cortinas leves, balançando com a brisa e um corredor delicadamente coberto de pétalas. Os convidados, impecavelmente vestidos, sorriam, cochichavam e ajeitavam seus celulares, prontos para registrar cada segundo de algo que mais parecia cena de filme. E, de certa forma, era um filme da vida real. No altar estava David, terno impecável, gravata clara, cabelo perfeitamente arrumado, bem, até aquele momento, já que ele não parava de passar a mão pelos fios, visivelmente nervoso. "Respira, respira", murmurava para si mesmo, olhando para o celebrante e depois de volta para o corredor por onde ela entraria. Lucas, agora seu padrinho, tentava não rir. Engraçado, o CEO mais temido da cidade tremendo como uma folha. David sorriu nervoso, ajeitando a gravata. "Cala a boca, Lucas. Relaxa, cara." Lucas deu um tapinha em seu ombro e murmurou: "Ela vem aí. E, meu amigo, está deslumbrante. Eu vi." David respirou fundo, passou a mão no cabelo mais uma vez e no segundo seguinte a música mudou. Todos se levantaram. As portas do jardim se abriram. E lá estava ela, Lívia. Vestido branco leve, delicado, a saia movendo-se a cada passo, o cabelo preso de forma solta, com algumas mechas emoldurando seu rosto. E aquele sorriso capaz de iluminar qualquer lugar do mundo. Ela deu o primeiro passo e tropeçou levemente na barra do próprio vestido. "Ai, não", sussurrou, segurando-se na dama de honra. David não resistiu e, bem ali, diante de todos, chamou em voz alta com seu sorriso travesso: "Tentando cair por mim de novo, é?" O público inteiro explodiu em gargalhadas. Lívia cobriu o rosto com a mão, rindo e balançando a cabeça, e respondeu ainda caminhando: "Parece que é meu esporte favorito." Camila, sua madrinha, e a mais animada, claro, levantou o buquê no ar e gritou: "Vai, amiga, esse homem é teu!" Mais risadas e palmas ecoaram pelo jardim. Quando finalmente chegou ao altar, corada de felicidade e vergonha, David segurou suas mãos e sussurrou: "Você está absolutamente deslumbrante." Ela sorriu, mordeu o lábio e respondeu: "E você está aceitável." Piscou, fazendo-o rir. O celebrante pigarreou, tentando retomar a cerimônia, já completamente fora do protocolo. "Bem, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas uma história que, eu diria, é pelo menos única." Todos riram. David gostaria de dizer algumas palavras? Ele respirou fundo, segurou as mãos dela e começou: "Pensei muito no que falar hoje e percebi que não existe discurso perfeito, nem roteiro certo, porque tudo o que vivemos até aqui foi completamente fora do roteiro." Lívia sorriu, já com os olhos cheios de lágrimas, apertando as mãos dele. "Tudo começou com uma turbulência e você segurando em algo que definitivamente não devia segurar", disse, arrancando gargalhadas dos convidados. Camila quase caiu do banco de tanto rir. "Meu Deus, ele realmente falou isso." David sorriu e continuou: "E desde aquele dia, desde aquele exato momento, eu sou seu. Corpo, alma, coração. E a empresa também, se você quiser." Todos riram e aplaudiram, alguns até disfarçando lágrimas discretas. "Nunca imaginei que aquele voo mudaria minha vida. Mas mudou. Você entrou do jeito mais atrapalhado e encantador possível, virou tudo de cabeça para baixo e me mostrou que eu só vivia metade de uma vida." Ele acariciou seu rosto com o polegar. "Você é meu amor, minha melhor amiga,
minha parceira, meu caos favorito, e a mulher com quem quero dividir cada turbulência e cada pouso suave que a vida trouxer. Lívia fungou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Se achou que faria esse discurso sem me fazer chorar? Errou feio. O celebrante sorriu e se virou para ela. Lívia, suas palavras? Ela respirou fundo, segurando firme as mãos dele. Eu nunca imaginei que aquele voo seria mais do que um desastre pessoal no ar. Mas se eu soubesse que, ao segurar no que não devia, eu ganharia você como prêmio. Fez uma pausa, rindo enquanto os convidados explodiam novamente. Eu teria comprado uma passagem de ida e volta com 10 conexões extras, só para garantir. Aplausos, risos e lágrimas se misturaram. Você é tudo o que eu nunca soube que precisava, continuou, emocionada. É minha calma, minha tempestade, meu caos organizado e o meu amor. O celebrante sorriu, os olhos marejados. Diante de todos aqui, declaro vocês oficialmente marido e mulher. Antes mesmo que pudesse concluir, David a puxou pela cintura e a beijou. Sem protocolo, sem cerimônia, sem medo. Um beijo cheio de amor, de promessas, de tudo o que haviam vivido até aquele momento. O jardim explodiu em aplausos, gritos, assobios e até alguns uhu. Quando se afastaram, ainda com o rosto colado ao dela, David sorriu e disse: Agora você está oficialmente presa a mim. Ela riu, abraçando seu pescoço. E você é oficialmente meu C e o particular. Camila gritou do fundo. CEO do amor. E todos caíram na gargalhada de novo. E você? O que achou da história de Lívia e David? Conta aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para esse casal incrível? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e conferir outras histórias inspiradoras clicando aqui no final do vídeo. Ela estava vivendo o tipo de história romântica que a maioria das pessoas só vê em filmes, só que dessa vez ela era a protagonista. E como se isso já não fosse suficiente, algo muito, muito inesperado estava prestes a acontecer. Naquela manhã, o escritório estava em pura agitação. Todos falavam sobre a grande apresentação dos resultados trimestrais. Afinal, depois do acordo bilionário fechado na Alemanha, que, sejamos sinceros, só tinha sido salvo graças a Lívia, a empresa havia alcançado números históricos. O clima era de euforia. Até mesmo Lívia, que geralmente ficava escondida no departamento de TI, fora convidada a se juntar à sala principal ao lado dos diretores, gerentes e, claro, David. Sentindo-se ao mesmo tempo tímida e orgulhosa, ela se acomodou na cadeira, os olhos presos nos gráficos gigantes no telão, tentando não parecer nervosa. Mas ele estava ali, impecável em seu terno, andando de um lado para o outro com confiança, apresentando os números. David falava com segurança, destacando cada conquista, cada marco alcançado, e de vez em quando os olhos dele encontravam os dela. Aquele olhar, o olhar que só os dois sabiam decifrar. E graças ao comprometimento de toda a nossa equipe, disse ele erguendo a voz, alcançamos 22% de crescimento, um recorde absoluto na história da empresa. Aplausos ecoaram pela sala. Todos batiam palmas, vibrando. Lívia sorria, o coração cheio de orgulho. Não só por fazer parte da empresa, mas por fazer parte da vida dele. Então David fez uma pausa. Respirou fundo, olhou para o telão, depois para a plateia. Mas de repente os olhos se fixaram diretamente nos dela. Ele segurou o microfone com as 2 mãos, ajeitou a gravata, respirou de novo e sorriu. Bem, começou, caminhando até o centro do palco. Antes de continuar, há algo muito mais importante que preciso dizer hoje. Os diretores se entreolharam, confusos. Alguns começaram a cochichar. Já Lívia arregalou os olhos, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Meu Deus, o que ele está fazendo? Pensou, apertando as mãos no colo. David respirou fundo mais uma vez, e no segundo seguinte, desligou o microfone de lapela.
Eu sei que isso não estava no roteiro, disse ele agora apenas com a própria voz, mas ainda assim preenchendo todo o ambiente. Mas quem me conhece sabe. A vida é curta demais para perder tempo. E então, para choque geral, ele desceu do palco. Sim, o CEO da empresa desceu calmamente, andando em direção a Lívia. Todos acompanhavam cada passo sem entender nada. Quando parou diante dela, puxou algo do bolso do paletó. Uma caixinha azul. Lívia levou a mão à boca. Não, 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 sussurrou, sem acreditar no que via. O coração parecia prestes a explodir. David se ajoelhou. Sim, o homem mais poderoso da empresa, diante de todos, estava de joelhos. O tempo congelou. O diretor de RH quase deixou o tablet cair. Um dos gerentes derrubou o café no chão e Lucas, do TI, soltou um grito. Meu Deus! Levando as mãos à cabeça. David abriu a caixinha revelando um anel simples, elegante, perfeito. Ele ergueu o olhar, segurou a mão dela e disse com a voz trêmula de emoção, mas firme de certeza. Lívia, você virou o meu mundo de cabeça para baixo. E eu nunca, nunca mais quero que ele volte ao normal. Porque nunca, em toda a minha vida, eu me senti tão vivo, tão completo, tão feliz, como me sinto com você. As lágrimas já corriam pelo rosto dela, os dedos tremendo ao apertar a mão dele. David respirou fundo mais uma vez, segurando o anel. Então, antes de qualquer reunião, antes de qualquer apresentação, antes de qualquer coisa nesse mundo, eu só preciso saber de uma coisa. Ele sorriu, com os olhos brilhando. Você quer se casar comigo? Por alguns segundos o mundo inteiro parou. Lívia olhou para ele, para o anel, para as pessoas à volta, e depois de novo para ele, até que de repente caiu em lágrimas e risos ao mesmo tempo. Sim, seu maluco! Gritou, jogando os braços em volta do pescoço dele. A sala explodiu em aplausos, gritos e risadas. David se levantou, girando-a no ar, rindo junto dela, enquanto todos vibravam, filmavam e até choravam. Eu sabia, disse Lucas, filmando com o celular. Isso tá melhor do que qualquer série da TV. O diretor financeiro enxugava os olhos, tentando disfarçar. Juro que alguém tá cortando cebola aqui. Até a diretora de RH, sempre a mais séria de todas, estava sorrindo com as mãos no peito. Meu Deus! Isso é perfeito! Dave colocou o anel no dedo dela, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Ali mesmo, diante de todos, sem medo, sem vergonha, sem protocolo. E quando finalmente se afastaram, ainda olhando nos olhos dela, ele sussurrou. Só para você ouvir. Você é minha escolha. Hoje, amanhã, todos os dias da minha vida.